Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, neste último dia da semana. Desejo de coração que os dias dessa semana tenham sido úteis, produtivos, agradáveis para você. Mas agora já temos aí diante de nós a expectativa do final de semana, momentos que eu espero sejam úteis para o seu descanso pessoal, para aqueles que não estiverem trabalhando naturalmente. E claro, como sempre faço, vai o nosso convite para aqueles que puderem estar conosco no próximo domingo em nossa igreja. Estaremos juntos aí nesse último domingo do mês. Estaremos juntos para adorar ao Senhor, para estudar a palavra de Deus. Você é nosso convidado. Visite nossa igreja ou, se não é possível, acompanhe os nossos cultos transmitidos ao vivo pelo rádio e também pela internet. Ou uma outra alternativa, visite uma outra igreja batista ou uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, mas não perca a oportunidade de, nesse final de semana, gastar algum tempo na presença de Deus, na companhia de outras pessoas. Faça isso. Por falar em final de semana, vai aí nosso abraço especial para os aniversariantes desse final de semana. Os do dia de hoje, que Deus os abençoe ricamente, mas não apenas no dia de hoje, também os que aniversariam nesse sábado, e também os aniversariantes do próximo domingo. Como só estaremos de volta aqui na segunda-feira, então vai abraço extensivo aos aniversariantes de amanhã e de depois de amanhã. E o nosso desejo de coração de que Deus abençoe ricamente a sua vida. Comprometemos a orar por você e desejamos de coração que a sua vida seja dirigida pelo Senhor. Por falar nisso, em vida dirigida pelo Senhor, eu quero convidá-lo a lermos juntos o último versículo do livro dos Juízes. O capítulo é o capítulo 21, o último capítulo, o versículo 25, onde lemos o seguinte: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. É interessante que esta afirmação, presente no livro dos Juízes, nesse último versículo, também aparece em outros versículos, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, nesse mesmo livro. A ideia é que durante este período da história do povo de Israel, contada nesse livro histórico, as pessoas estavam sem liderança, estavam sem direção. Há uma relação muito clara entre esta ausência de direção e o fato de que o povo não estava ainda unido como uma nação e não tinha ainda um rei instituído. Passado o livro de Ruth, quando chegarmos ao primeiro livro de Samuel, vamos ter então o início da história da preparação e do estabelecimento da monarquia em Israel, com o primeiro rei, Saul, em seguida Davi e etc. Mas aí há, portanto, para o historiador que escreve o livro dos Juízes, uma relação entre essa ausência de liderança, ausência de regras e o fato de o povo não ter um rei instituído. No entanto, é possível perceber que nem sempre a ausência do rei representa a única razão para a desobediência e a falta de rumo. Vamos descobrir, inclusive, que na história do povo de Israel, mesmo depois do estabelecimento da monarquia, por diversas vezes esse fenômeno volta a acontecer. O povo perde a direção, o povo perde o rumo, o povo perde a referência. O que mais nos interessa é essa expressão: cada uma fazia o que achava reto, o que considerava reto. Sabe por quê? Essa expressão chama a minha atenção porque ela está extremamente conectada, extremamente relacionada com os dias em que nós vivemos. Vivemos tempos caracterizados por um extremo relativismo, inclusive no terreno ético. As pessoas agem de acordo com o que acham certo. E hoje se defende a tese de que cada pessoa tem o direito de definir o que é bom e o que é ruim. Conceitos outrora abraçados e aceitos como o conceito de certo e de errado, hoje passam a ser vistos de forma relativa. Tudo é relativo. É assustador perceber que alguns princípios e valores elementares às relações humanas, essenciais à estrutura e ao equilíbrio de uma sociedade, vão sendo abandonados. Quer um exemplo claro? O conceito de honestidade. Honestidade hoje é algo relativo. É algo relativo. Você certamente já ouviu a expressão: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Vivemos numa sociedade que defende a tese de que honestidade depende de quem pratica a desonestidade, dos motivos que teve para isso, de quem é vítima da desonestidade. Dependendo dessas circunstâncias,
o valor em si da honestidade e a quebra desse princípio passa a ser visto de forma muito mais complacente, muito mais generosa, muito mais tolerável. Certamente você conhece algumas coisas que até muito pouco tempo atrás eram vistas como abomináveis, coisas totalmente condenadas, até porque claramente condenadas na palavra de Deus. A nossa sociedade passou a tolerar estas coisas. Com o tempo não apenas passou a tolerá-las, como passou a aceitá-las como normais. E depois passou a defendê-las, passou a ensiná-las e a incentivá-las. Um dos exemplos mais claros, mais práticos disso é a postura da sociedade atual em relação ao comportamento homossexual. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. E não é preciso nem mesmo recorrer à Bíblia para perceber que esse é um comportamento totalmente contrário à natureza humana, à própria natureza do ser humano. No entanto, nossa sociedade passa a defender esse comportamento até como algo louvável, como algo digno de ser elogiado. A palavra de Deus jamais assume uma postura de ódio às pessoas. E não é isso que se defende aqui. No entanto, a palavra de Deus é muito clara ao definir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E o fato de sermos tolerantes com o erro não torna o erro menos pecaminoso, não torna o erro menos desagradável aos olhos de Deus, embora ele passe a ser visto de maneira muito mais aceitável pela sociedade. É assim que nós temos muitas vezes, no que se refere à honestidade, no que se refere ao comportamento sexual, no que se refere aos relacionamentos humanos, temos abandonado princípios e valores fundamentais, inclusive ao equilíbrio social, ao bem-estar da sociedade, à sobrevivência da família. E com isso, quase que sem perceber, começamos a destruir valores essenciais ao nosso bem-estar. E a família, célula-mãe da sociedade, tem sido bombardeada e atingida frequentemente por esse descuido nos valores. À semelhança do período dos juízes, os homens têm vivido conforme sua própria vontade, conforme o que acham que é certo. No entanto, não há comportamento sem consequência, não há erros sem resultados. E eu queria que você e eu orássemos juntos agora, buscando a Deus a sua direção, para sabermos como agir. Pai querido, dá-nos sabedoria para agir acertadamente, para tomar decisões corretas, não de acordo com a nossa vontade ou com o que nós achamos que é bom ou ruim, mas que a tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, dirija os nossos passos e as nossas decisões dia a dia, no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.